Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite e boa madrugada. Bom, essa é uma aula resumo, então a ideia é a gente discutir a questão da violência, porém sob um prisma da informação, ou seja, a ideia é a gente não focar na violência pelo senso comum, nas discussões que a gente encontra, por exemplo, a respeito da violência física, violência psicológica, ou uma violência econômica, uma violência verbal. Então, não. A ideia é a gente discutir partindo do princípio do que é violência, antes da gente compreender que ela é uma estrutura, ou seja, algo que denota a possibilidade da gente discutir o conceito de violência entrópica e a sua especificidade, que é a questão da informação, ou seja, até que ponto as questões inerentes à informação podem ser consideradas, podem se constituir dentro de um processo de violência. Para tal, eu trago em analogia para a nossa discussão o próprio filme do Fritz Lang, o Metrópolis, tendo em vista que ele é um filme cheio, repleto de analogias. Ele é um filme que apresenta uma alta carga simbólica, então a gente consegue dialogar sobre a multiplicidade inerente à violência. E aí, esse é um dos primeiros pontos que cabe a gente pensar. Se atendo ao texto, a violência ela acompanha a humanidade desde o seu surgimento. Portanto, é inerente à condição humana e edifica uma complexidade macrocósmica e microcósmica, cujos efeitos podem ser observáveis tanto nos corpos quanto nas instituições. Ou seja, compreender que a violência, primeiro, ela se dá de forma plural. Existem inúmeras variantes que constroem e legitimam um processo de violência, sendo esta numa ordem macro ou micro, ou seja, a gente pode discutir violência dentro de pontos em que ela atua numa esfera maior, uma esfera econômica, política, por exemplo, ou mesmo numa esfera micro, quando a gente pensa na violência e sua subjetividade, por exemplo, em minúcias, em cargas simbólicas, nos detalhes. E a gente pode observar os efeitos dessa violência, desse processo de violência, tanto nos corpos quanto nas instituições, de forma que esta se legitima na sociedade como algo que é mais do que disciplinar, mas principalmente do controle ou do desempenho, como aponta Han. Ou seja, entender que a violência ela permeia o corpo social. Ela não é proferida, legitimada apenas pelas pessoas, mas as próprias instituições também fomentam. Afinal de contas, as instituições são constituídas por pessoas, né? Então é compreender que os efeitos da violência elas podem e afetam os corpos de uma forma que os disciplina, né, no sentido, numa carga que pode ser tanto neutra quanto positiva e negativa, mas também promove o controle, promove o desempenho. O que seria isso? Né? É a gente compreender que, em alguns exemplos, até para tornar essa discussão mais palatável, a gente está falando de uma violência que coloca os corpos no sentido de alerta, no sentido de controlar uns aos outros. Ou seja, alguns exemplos, a gente tem celulares, câmeras, inúmeros meios de observação um do outro. Então é natural as pessoas se sentirem controladas a partir do momento que tudo e todos podem registrar os seus atos. Essa é uma lógica que se iniciou dentro do campo prisional, né, dentro de um espaço de disciplina, mas a partir do momento que esse espaço não é mais centralizado, não se restringe, por exemplo, a uma instituição, e sim uma lógica que se aplica a tudo e a todos, a gente pode dizer que já há
uma lógica do controle, né? Afinal de contas, é uma violência que é pulverizada, ela não é setorial, né? E, ao mesmo tempo, a gente pode aplicar a noção de desempenho tendo em vista a própria proatividade dos corpos em controlar uns aos outros. Ou seja, saímos daquela questão anterior do panóptico, do próprio viés da disciplina que é incrustada dentro das prisões, para um conceito um pouco mais amplo, né? Um pouco não, um conceito plenamente amplo, inclusive, literalmente um conceito que abrange todas as camadas dos corpos e da sociedade. E aqui uma analogia do filme que é interessante é a gente pensar o próprio Homem-Máquina, que é uma construção apresentada no filme que advém de uma determinada classe, né? São pessoas e grupos que pensam a construção de um homem produtivo, de um homem que é controlado sob determinados critérios, determinadas cargas simbólicas de produção, e suas respectivas antenas, né? Seus fios, representando as inúmeras teias da sociedade que constroem e legitimam esse corpo. E aí a gente pode pensar as instituições, uma instituição de trabalho, uma instituição jurídica, grupos como uma classe alta, como burocracia, como processos, fluxos de trabalho, inúmeras questões que dizem respeito às pessoas e às instituições e que juntas oficializam o conceito do homem-máquina, do suposto homem ideal para o ambiente de trabalho. Então aqui é um exemplo que serve para ilustrar que a violência ela é mais do que o discutido em senso comum, né? Como eu falei para vocês, de uma violência física ou verbal, psicológica. Ela é algo que é plural e que envolve inúmeros fatores ao mesmo tempo. Outro ponto que é importante a gente pensar da violência é que ela é um contínuo indivisível, ou seja, a violência não pode ser observada e analisada apenas pelo ato. Não é o ato de violência em si que inicia e interrompe a violência, tendo em vista que ela é um processo. Ou seja, um ato, e aí em exemplo, vamos pegar um ato criminal, um homicídio, um furto, um roubo, um assalto à mão armada, enfim. É um ato representativo de violência, mas há inúmeras circunstâncias anteriores que permitiram com que esse ato ocorresse, né? E inúmeras circunstâncias que podem perpetuar atos como esse, ou efeitos que podem surgir a partir desses atos. Afinal de contas, se a gente pensar que um assalto, por exemplo, à mão armada, em que uma pessoa conseguiu aquela arma de forma ilegal, a gente já pode pressupor que houve processos de violências anteriores ao ato do assalto, né? Da mesma forma, esse ato também vai entrar no porvir, ou seja, no futuro, a partir do momento que essa pessoa pode ser responsabilizada pelo crime do assalto, e a própria questão dessa pessoa, caso adentre no ambiente prisional após todos os processos de julgamento, tem o próprio estigma daquela pessoa que agora é um detento, é uma pessoa sob custódia do Estado, uma pessoa que até mesmo após a sua saída da prisão ainda vai manter em determinadas sociedades essa marca de alguém que esteve na prisão. Então percebo que nesse pequeno exemplo a gente consegue compreender que a violência ela não é um ato. O ato ele faz parte, é algo do presente. Mas a violência ela é um contínuo indivisível, ela envolve pressupostos do passado, do presente e com toda certeza efeitos no futuro. Então pensar a violência, nesse formato, nessa segmentação entre passado, presente ou futuro, pode ser visto de uma forma didática, mas a gente deve compreender que na verdade a violência ela envolve esses três tempos, né? E para tal, cabe a gente entender que se a violência envolve esses três tempos, ou seja, se ela é um processo, a gente pode aplicar esse conceito
de violência à luz de algumas instituições. Ou seja, o próprio exemplo da prisão como uma instituição, ela envolve fatores de violência, desde a sua concepção até as suas ações, seus processos de manutenção. E como tal, uma analogia interessante para a gente pensar isso é o próprio processo de sistema. Ou seja, compreender que o sistema, em linhas gerais, eles não existem sem percorrer um ciclo de operações e voltar ao seu estado inicial, sem acrescentar entropia ao mundo exterior. Ou seja, pegando esse exemplo da prisão, a prisão como um sistema, ela envolve inúmeros ciclos de operações. Afinal de contas, a prisão não é literalmente e unicamente o abrigo de pessoas que cometeram crimes. Há inúmeros processos ocorrendo dentro da prisão. O próprio modo de comportamento aplicado, ou seja, disciplina às pessoas que estão dentro da prisão, o próprio modo de trabalho dos professores, assistentes sociais e policiais, entre outras categorias dentro de uma unidade prisional, envolve um ciclo de operações. Por muitas vezes, essas operações que ocorrem dentro de uma unidade prisional, elas geram entropia. E aí a gente se apropria de um conceito, na verdade, da área da física, para dizer que todo efeito, todo processo, ou melhor dizendo, dentro de uma prisão, ela vai gerar efeitos, ela vai gerar uma carga de energia. Ou seja, a lógica da própria causa e consequência. Pensar que todos os processos dentro de uma unidade de prisão podem gerar efeitos, podem gerar resquícios, e esses resquícios vão respingar no mundo exterior. Ou seja, o que ocorre na prisão não necessariamente fica dentro da prisão. Se a gente pensar nos próprios efeitos disciplinares aplicados ao preso, e lembrar que essa pessoa em algum momento vai se tornar um egresso do sistema prisional, a gente vai encontrar no campo extramuros, ou seja, no campo aberto, essa pessoa interagindo com o corpo social, porém sob efeitos do que lhe ocorreu dentro da prisão. Então a gente tem que, a partir disso, compreender que a prisão não pode ser vista como algo que é um anexo à sociedade, como algo afastado da sociedade. Muito pelo contrário, a prisão como um sistema, ela faz parte do corpo social. E aqui eu trago um outro exemplo do filme, que são trabalhadores indo para a indústria, enquanto outro grupo de trabalhadores estão saindo da própria indústria, ao qual no meio a gente pode localizar um relógio, ou seja, a noção de carga horária de trabalho. Percebam que há uma alegoria a partir disso que o filme ilustra da própria rotina de trabalho como um processo inerente a um ambiente prisional. Perceba que os trabalhadores se dirigem e saem do ambiente de trabalho numa estrutura que remete a uma prisão, apesar de não ser. É muito para ilustrar essa noção de que essas instituições ou sistemas, elas interagem com o social, e os efeitos que essas instituições promovem nos corpos podem afetar o próprio corpo social. Então, basicamente, a gente entender que todas as instituições se relacionam com os corpos e as inúmeras categorias que adentram a essas unidades. E isso pode gerar efeitos, sim, inerentes à concepção de violência. Com base nisso, a gente pode perceber que fica clara a noção de troca de energia, ou seja, ações e efeitos oriundos das pessoas e suas relações institucionais e entre as próprias pessoas, ou seja, um fluxo relacional entre os presos, policiais penais, equipes assistencialistas, entre outros, constituindo, portanto, uma espécie de sistema, também denominado volume de controle. Percebam que a conceituação de violência ela adentra sempre nessa relação com a física,
para ilustrar que tanto as pessoas como as instituições promovem relações entre si. Essas relações, ou seja, a troca de energia, elas podem envolver efeitos benéficos ou perniciosos às pessoas e ao corpo social. Ou seja, compreender que toda ação construída de uma instituição, aplicada de uma instituição para os corpos, podem causar efeitos esses que voltam à esfera social, ou seja, voltam ao espaço extramuros, ao espaço fora de um ambiente de trabalho, por exemplo, entre outras instituições. E a partir disso a gente compreende que esses espaços de troca, eles são compreendidos como um sistema aberto. Não dá para a gente pensar que a prisão ela é fechada, que o ambiente de trabalho é fechado ou qualquer outro espaço, a partir do momento que há troca de energia entre as pessoas que estão lá dentro com pessoas que estão fora, né? Ou seja, tem toda uma relação entre pessoas e efeitos de violências, inúmeros vetores que podem afetar os corpos dentro da prisão. A noção de prisão como um lugar fechado, ela é apenas uma questão teórica, mas na prática a gente sabe que as pessoas que estão lá dentro, em algum momento elas vão se tornar egressas. As pessoas que ainda não saíram, elas se relacionam com pessoas que entram e saem todo santo dia da prisão, como é o caso dos inúmeros profissionais, né, os policiais, professores, psicólogos e afins. Então, essa troca gera, de certa medida, um volume de controle, ou seja, é um modelo de você interagir entre os corpos e manter a estabilidade do sistema. E a partir dessas interações é normal compreendermos a existência das inúmeras tipologias de violência. Alguns exemplos para ilustrar é a própria violência subjetiva, né, uma violência inerente a detalhes, indícios corporais, por exemplo, uma violência sistêmica, o próprio modelo de funcionamento, por exemplo, de um ambiente prisional, um modelo que tem por intuito, por política, a disciplina dos corpos, mas um modelo que muitas das vezes sustenta com que esses corpos aderem a conceitos, por exemplo, de violência, de repetição de uma violência, ou seja, um espaço que em tese poderia preparar pessoas para o convívio social, mas que mantém, a partir de uma disciplina perniciosa, um ciclo de efeitos de violência nessas pessoas. É comum, quando a gente exerce algumas pesquisas, coleta alguns relatos de pessoas que compreendem que não tem nenhuma possibilidade de melhora estando dentro da prisão. Enquanto algumas, inclusive, até podem vir a confessar que, ao sair, vão se manter no ato criminoso, tendo em vista que não houve um amparo e não houve uma construção dentro da prisão que lhe fosse benéfica para sair e não manter esse ciclo vicioso, né? Outro exemplo é a própria política do medo, um exemplo comum que o próprio Zizek traz no seu livro A Violência, em que ele exemplifica a questão da política do medo por intermédio dos políticos, quando estes trazem o discurso de segurança pública como algo que é importante para a solução de um problema de um país e que muitas das vezes ameaça, no sentido de que se o mesmo não adquire o poder de ser um governador ou um presidente, determinados problemas podem surgir ou serem potencializados. Discursos em que a questão da violência vai aumentar se determinado parlamentar não assumir um cargo, se determinada lei não for votada, se determinado político for deposto. Ou seja, a política do medo ela envolve muito a lógica de um discurso de ameaça, no qual, se você não aceita e não adere àquele discurso, você está sob possível ameaça, né? Outro vetor de violência complexo é a própria informação dispersa, fragmentada ou parcial.
É, alguns exemplos que a gente pode pensar é a comunicação sobre pessoas presas na mídia ou pessoas que cometeram um crime na mídia. Muitas mídias apenas demonizam aquela pessoa que cometeu o crime ao invés de apresentar os dados da violência, né? O porquê que, por exemplo, determinado crime foi cometido, o que levou determinadas pessoas a cometerem determinados crimes, quais são os efeitos desse crime, por exemplo, na família, tanto de uma vítima quanto da pessoa que cometeu um crime. A própria questão da morosidade dos processos. É comum a gente ver pessoas que não têm consciência, não têm conhecimento sobre como está o seu processo. Presos que muitas das vezes já poderiam estar soltos no processo de liberação ou poderiam ser egressos do sistema prisional há anos, mas que ainda se encontram dentro de um regime fechado, de um ambiente prisional por conta do não conhecimento do andamento do processo ou de sua morosidade, ou seja, a burocracia que arrasta processos e esquece que através de números de processos ali a gente está tratando de pessoas e pessoas que estão amparadas pela própria lei no sentido de terem acesso a assistências dentro de um ambiente prisional ou mesmo de poderem ser egressos. Entre outros exemplos, a gente pode considerar também a questão das leis trabalhistas e afins, questão de acesso à educação, acesso à saúde, porque que muitas das vezes é burocrático e até numa solicitação jurídica a gente não consegue o acesso à saúde. Então tudo isso permeia a discussão da violência como um vetor inerente à própria informação. Né? A informação como algo que pode ser aplicado no sentido violento aos corpos. Né? Morosidade imparcial combina muito com essa discussão, né? Aquela morosidade de documentação, de prover um acesso à documentação feita até muitas das vezes de forma intencional para afetar determinados corpos na diminuição de direitos, a própria questão da dosimetria subjetiva da tipificação criminal. Um exemplo que a gente pode situar é a própria questão da ausência de critérios quanto à definição de tempo de prisão, por exemplo, por que determinadas pessoas com uma quantidade de gramatura de maconha ficam presas por 5 anos, enquanto outras ficam presas por 20 anos, enquanto outras são vistas como dependentes químicas e algumas são vistas como traficantes, né? Quais são os critérios que definem isso? Além da questão do acesso à informação e o acesso financeiro, né? Pensar que uma pessoa que tem condição de prover um bom advogado muitas das vezes consegue nem entrar na prisão, consegue o acesso a habeas corpus, enquanto outras não conseguem nenhuma solicitação de habeas corpus e ficam na espera. Até pouco tempo atrás a gente discutia no Infopem a quantidade de pessoas que ainda estavam aguardando o julgamento, porém dentro da prisão. Né? E um exemplo mais claro de todos desses inúmeros vetores de violência é o próprio estigma. Né? O fato de que você não é aceito na sociedade por ser um egresso de um sistema prisional, por ser uma pessoa em condição de rua, por ser uma pessoa que pratica determinada religião, por ser uma pessoa que possui uma determinada orientação sexual. Ou seja, o estigma ele está presente como uma marca por inúmeros pontos em inúmeros corpos. Corpos esses que podem possuir inúmeras possibilidades de estigma em si. Então a violência ela é inerente aos corpos de diversas formas e muitas das vezes legitimada não só por pessoas, mas pelas próprias instituições. E dando um pequeno foco para uma dessas violências é que cabe a gente pensar, com base em tudo que foi exposto, sobre a restrição informacional. Então, cabe a gente ler o exemplo. Né? A ilusão da prisão
como uma instituição que abriga somente o mal, enquanto que constrói a cegueira ou ilusionismo intencional quanto aos não encarcerados, tal como uma anti-imagem a incutir nos que se encontram fora dos muros a sensação de serem livres, honestos, limpos e vingados. Ou seja, pensar que a restrição informacional ela é uma tipologia de violência, ela é um vetor de violência. E esse exemplo é um exemplo básico em que a gente vê por intermédio de inúmeros discursos, como por exemplo, bandido bom é bandido morto, ou que as pessoas que estão dentro da prisão são pessoas violentas, criminosas, como se essas categorias de pessoas existissem única e exclusivamente dentro das unidades prisionais. Como se todas as pessoas fora de um ambiente prisional não praticassem crimes, não praticassem nenhum ato de violência. Né? Essa divisão, esse ilusionismo, essa restrição de informações é um complicador, tendo em vista que, por conta disso, inúmeras operações ocorrem numa sociedade. Inúmeros discursos estatais, inúmeras práticas institucionais ocorrem por intermédio dessa clausura informacional, por essa ausência de informação ou restrição de informação. Né? A própria questão do acesso, né? O acesso à informação sobre o processo de um crime em que determinadas pessoas podem acessar enquanto outras não. Né? Essa construção discursiva política no qual há necessidade de construção de prisões, ao mesmo tempo que coloca em esquecimento a necessidade, a importância e os efeitos de uma construção de uma escola, ao mesmo tempo que ignora a necessidade óbvia e clara de grande maioria da construção e manutenção de hospitais. Então percebam que restrição informacional não é única e exclusivamente a ausência de informação, mas é a própria restrição dele. É um acesso, por exemplo, segmentado à informação. Né? Uma informação não completa, por exemplo, também pode servir, pode atuar como vetor de violência. E alguns exemplos, né, pensando a lógica da própria prisão, a quantidade de efeitos que tornam a prisão como um espaço em que a violência ou o vetor de violência através da restrição informacional pode ocorrer. Algumas dessas restrições podem existir por intermédio da estrutura arquitetônica da prisão. Né? Há uma informação que permite uma lógica arquitetônica dessas construções. Né? Há um custo também para isso. Então, pensar que um custo de uma prisão envolve inúmeros fatores, muitas das vezes muito mais caros e ostensivos do que uma construção que é uma demanda do próprio corpo social, como os exemplos escolas, hospitais, espaços de lazer, de cultura, entre outros. Os próprios discursos dos parlamentares, alguns ativistas e grupos, como eu comentei com vocês, o discurso aplicado pela política do medo, né, de que ou nós ou eles, ou se não é da forma como sugerimos, se não é uma aceitação da lei que propomos, pode dar problemas, entre outros exemplos. A própria questão dos profissionais liberais, e aqui eu chamo a atenção no exemplo da própria prisão, no sentido de que é comum a gente ver discursos da importância de inúmeras categorias profissionais para um determinado grupo de pessoas e que não necessariamente esse discurso apresenta todos os dados. Pode haver uma restrição ali no sentido de que a preocupação maior não é os efeitos benéficos desses profissionais para com as pessoas ou a sociedade, mas sim um discurso impregnado de preceitos unicamente corporativistas.
Então, por exemplo, não adianta um pedagogo, um bibliotecário discutir da importância desses profissionais junto a presos ou egressos do sistema prisional se o discurso está repleto apenas da importância de contratação desses profissionais e não das suas atuações e dos efeitos de suas atuações junto a essas pessoas, né? Então é uma questão que a gente tem que pensar. As próprias empresas de uniformes, alimentos, higiene, até que ponto há critérios transparentes na contratação e nos custos dessas empresas. São dados que a gente poderia solicitar, poderia haver uma transparência, se é justo, se é econômico, se é viável, né? A própria questão da equipe dirigente das unidades prisionais, quais são os critérios de seleção da equipe, das instituições assistencialistas, e aí consultando os próprios documentos do Infopen, a gente verifica que algumas instituições prisionais possuem determinados acessos assistencialistas, enquanto outras não possuem, ou registram a existência de, porém o método de assistência não é o adequado, ou falta instrumentos, falta material. A própria demonização da pessoa humana por intermédio das mídias, né? O exemplo de discutir uma pessoa que cometeu um crime como um ser que tem que ser, por exemplo, afastado da sociedade, que tem que adentrar na prisão e não sair mais, como se ignorasse todos os pontos, as questões envolvidas ao redor daquele crime. Muitas das vezes inúmeras pessoas que estão por trás, que não são nem mencionadas nas mídias. E os próprios grupos informais, né? O poder paralelo, a questão dos inúmeros exemplos de grupos que atuam promovendo uma desinformação, um não acesso à informação, e isso constitui inúmeros efeitos, inúmeros retrocessos para o corpo social. Por fim, vale a gente pensar um pouco, e aí eu trago uma citação do Prigogine em que ele diz que o que pode ser feito não é reverter os fenômenos perniciosos que mantêm e legitimam essa violência entrópica, mas sim exercer um trabalho benéfico para com os corpos a partir desses novos fenômenos de ordem. Ou seja, pensar que a violência e a violência ela se torna entrópica justamente pela existência de uma estrutura, né, pela existência de uma estrutura que gera efeitos. A entropia é isso, é uma estrutura que através dos resíduos causa inúmeros efeitos, externaliza efeitos nos corpos. Então pensar que todos esses vetores de violência mencionados, entre outros, eles atuam na construção, legitimação e perpetuação de uma violência que é entrópica, ou seja, a construção de instituições, de discursos, de corpos fadados a manter-se num ciclo pernicioso. O caso dos inúmeros exemplos de pessoas que mantêm um discurso de ódio ou de egresso do sistema prisional que não vê perspectiva na sociedade e retornam a uma violência reativa, que retornam à lógica do crime. Ou seja, não adianta a gente pensar em como reverter esses processos de violência para com que não ocorra. O ideal é a gente exercer um trabalho a partir dessa violência, construir um novo fenômeno de ordem. Ou seja, não tem como a gente voltar atrás. Não é ignorar o que já foi feito, não é ignorar essa estrutura, mas é como modificar essa estrutura de forma que a gente consiga quebrar esse ciclo pernicioso, esse ciclo viciante, em que os processos retornam a si, em que os inúmeros vetores de violência promovem apenas a sua autoevolução, né? Então, talvez alguns exemplos seja a gente não pensar apenas em como reformular uma prisão, mas sim pensar em como reformular a escola, em como reformular um ambiente de trabalho, em como alterar ou acrescentar uma assistência adequada aos presos, como prover uma rede adequada aos egressos do sistema prisional. Ou seja, não tentar voltar atrás no que não deu certo, mas sim construir a partir do agora.
né? É o construir do zero. Para romper um ciclo, a gente tem que colocar uma novidade, um novo fenômeno nesse ciclo para com que ele não seja cíclico. Bom, muita informação. Então, discutir violência entrópica por esse viés da informação é muito pesado, são muitos conceitos dados, mas qualquer dúvida, qualquer comentário, só entrar em contato, seja por e-mail, seja pelo próprio canal onde o vídeo está, né, no YouTube. E quem se interessar, também irei publicar outros vídeos, outros conteúdos no canal. E acho que também não custa nada dar aquela força e se inscrever para poder acompanhar os novos conteúdos. Por hora é isso, gente. Até logo.